inspiração, a ciência é direção, tecnologia e prática na mesma solução. Dados de inovação com responsabilidade, solo, água e clima, agro de verdade. Caso, mas eu acho que tá atrasado, né? Ainda bem que tá com crédito. Tudo bem, tá com crédito. De boas. Tá com crédito também. No Banrisul, a sua empresa tá com crédito. Quer investir no negócio? Precisa de capital de giro? Quer quitar uma dívida? Tá com crédito. Banrisul, sujeito à análise de crédito. Olá pessoal, nossos parceiros aí, colegas e alunos do curso Agricultura do Futuro do ITAC. Nós vamos continuar aqui com as nossas aulas de mecanização. E desde o início lá a gente sempre comentou que esses conteúdos das máquinas da mecanização seriam assim para dar um certo suporte, né, uma base para os próximos colegas que continuariam falando os outros conteúdos da agricultura, né, pudesse ter também essa relação, né, de como as máquinas entram nesses outros assuntos, nessas outras discussões, nessas outras aulas, nesses outros conteúdos. Então o que a gente já tem buscado desde o início aqui é trazer alguns conteúdos básicos, né, do uso das máquinas para facilitar talvez um pouco o entendimento do conteúdo geral e de conhecimento dessa nossa agricultura do futuro. Então esses nossos equipamentos, basicamente vamos dizer assim, tratores, né, eles tiveram uma evolução bastante grande. Logicamente a gente viu isso no decorrer dos nossos assuntos, tá? Mas tem algumas coisas que são pontuais hoje em dia, né? E quando a gente fala muito sobre a questão, principalmente eficiência operacional, capacidade operacional, né, uso racional dos equipamentos, compactação de solo, né, maior vida útil das máquinas, consumo de combustível, várias coisas interferem aí em tudo isso, né? E um dos aspectos que é importante nessa questão do uso das máquinas é a velocidade de operação, né? Porque ela vai influenciar nesses aspectos que estão relacionados com a eficiência, a capacidade operacional, né? A questão da patinagem das máquinas, então a melhor marcha, a marcha mais adequada, a velocidade mais adequada, a rotação mais adequada. Todos são conceitos que um operador, vamos usar assim a palavra, um operador moderno, né, com muito mais necessidade teria que entender. Então, uma das coisas fundamentais aí, como eu disse, é a questão da velocidade de operação. Então, um aspecto que eu quero colocar para você assim, de forma bem simples e bem rápida, para que esse conteúdo não fique falho aqui, né, que é essa questão da velocidade. Se eu vou, por exemplo, fazer um plantio, né, vai ter uma velocidade ideal de plantio. Como que eu determino essa velocidade? Se eu for fazer uma pulverização, qual é a velocidade ideal de pulverização? E assim, em todas as atividades, eu tenho aquela velocidade mais adequada para a execução do serviço. Mas como eu determino isso? Então a gente tem um cálculo teórico, e é importante que a gente lembre também que o que a gente for passar aqui para vocês agora, com relação a esses conceitos, são conceitos teóricos, porque a gente sabe que lá no campo as variáveis são muitas, né? Muitas são as variáveis, falando especificamente sobre velocidade, muitas vão ser as variáveis, né? Cobertura vegetal, tipo de solo, topografia, pressão de pneus, rotação de serviço. Então, assim, são várias coisas que vão interferir. Mas a gente pode, dentro de determinando alguns parâmetros e se conhecendo esses parâmetros aonde a gente vai trabalhar lá na lavoura, né, a gente consegue ter uma velocidade, se calcular uma velocidade, vamos dizer assim, teórica do serviço que a gente vai fazer. Então eu vou para o campo já sabendo que o meu equipamento naquela marcha, naquela rotação, naquelas condições vai ter uma velocidade X. Como que eu calculo isso? Então assim, é importante inicialmente a gente dizer que nessa fórmula do cálculo da velocidade a gente vai usar basicamente duas coisas que são importantes, que é uma distância percorrida e o tempo que eu levei para percorrer essa distância, né? Então por isso que é interessante a gente entender. Eu botei alguns parâmetros aqui no quadro para a gente chegar a essa questão, né? Então, por exemplo, 1 hora 60 minutos, 1 minuto 3.600 segundos. Tá? Isso vai fazer com que eu traga aqui para a minha fórmula, né,
um número que é o 3,6, que é a constante para eu transformar esse tempo e essa velocidade em quilômetros por hora. E eu tenho também em 1 quilômetro 1.000 metros. Então, se eu dividir os 3.600 segundos pelos 1.000 metros, eu vou ter essa constante de 3,6. E é dessa forma, então, que eu vou conseguir chegar ao cálculo de quilômetros por hora. Tá? É importante também lembrar que em algumas situações a gente tem a necessidade de calcular isso em quilômetros por hora ou em metros por segundo. Então, toda vez que você quiser encontrar uma velocidade em metros por segundo, a definição do quilômetros por hora dividido por essa base 3,6 vai te dar em metros por segundo. E se eu tiver uma velocidade em metros por segundo e eu quiser saber quantos quilômetros por hora essa minha máquina está andando, basta eu multiplicar então esse número em metros por segundo por 3,6 que eu vou ter a velocidade em quilômetros por hora. Então isso aqui são pontos iniciais para a gente ter uma ideia, né, do que eu uso para calcular a velocidade de uma máquina. Então, para a gente fazer esse cálculo aí, a fórmula que nós usamos é a velocidade é uma distância percorrida vezes 3,6, que é a constante aqui que nós determinamos, né, dividido pelo tempo percorrido. Normalmente, para efeito de cálculo de velocidade, a gente usa uma distância de 50 metros. Então, imaginem vocês lá na lavoura, né, e o certo de fazer essa medição é naquele ponto em que naquele local em que a máquina vai trabalhar, lá na lavoura, né? Então vocês vão colocar duas estacas distanciadas aqui 50 metros uma da outra. Tá? 50 metros uma estaca da outra. Certo? Então essa é a distância que eu vou percorrer. Definida a marcha e a rotação de trabalho, tá? Lembram lá que nós falamos lá atrás nas outras aulas, né, da importância dessa rotação, né? Onde eu tenho a rotação máxima, potência máxima, aonde eu tenho a rotação de torque máximo, e qual a minha rotação de trabalho. Geralmente se tem como base que a rotação de trabalho é em torno de 80% da rotação máxima de trabalho, a rotação máxima do motor, certo? Então imaginemos que o motor tem uma rotação máxima de 3.000 rotações, 80% disso aí daria em torno de 2.400 RPMs. Teoricamente, essa seria a rotação que eu deveria escolher para fazer uma primeira análise da minha realização do serviço, né? Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos. Tá? Vai depender de quê? A partir da seleção da marcha, eu variar então um pouco o meu acelerador aí entre 2.400 para cima e para baixo, para mim encontrar a melhor velocidade ou a velocidade de trabalho que eu quero lá no campo. Então imaginemos que nesses 50 metros, então velocidade, né, é igual a distância percorrida, né, 50 metros, vezes o 3,6, que é a nossa constante da fórmula, dividido pelo tempo que eu levei para percorrer esses 50 metros. Né? Normalmente, não é uma regra, mas para se ter uma base, assim, normalmente esse tempo vai ficar 28, 29, 30, 31, 32 segundos. Logicamente, depende do equipamento, do pneu, né? Do solo em que essa máquina está andando, e uma série de variáveis aí. Mas vamos fazer aqui um cálculo assim, mais redondo, para ficar mais prático, né? Então vamos imaginar que esse percurso aqui dos 50 metros, esse trator levou 30 segundos para andar. Então eu estou lá com uma plantadeira engatada no meu trator e esses 50 metros eu levei 30 segundos para plantar esses 50 metros, né? Então, se eu colocar aqui na fórmula os 30 segundos, nós vamos ter que 50 vezes 3,6, então a velocidade é igual a 180 dividido por 30. 50 vezes 3,6, 180 dividido por 30 segundos. Então essa minha máquina estaria andando a 6 km por hora. Aqui então eu defini a minha velocidade de trabalho. Então naquela plantadeira que eu acoplei no trator, com a orientação do meu fabricante, né, da plantadeira, é ideal que para plantio de milho a gente tenha uma velocidade em torno de 6 km por hora. Então eu vou selecionar a marcha. É importante que eu tenha o manual da máquina, né, porque lá no manual sempre a gente tem uma tabela onde o fabricante dá uma velocidade média de trabalho numa determinada rotação, certo? Então, através do manual, eu já posso ter um ponto base em qual rotação e qual marcha eu vou trabalhar, e eu vou fazer um teste lá na lavoura para ver se realmente vai encontrar essa velocidade que eu estou precisando. Então, aqui eu cheguei a 6 km por hora, né? O meu trator, para andar 50 metros com essa plantadeira lá dentro da minha lavoura, ele levou 30 segundos para percorrer essa distância. Aproveitando o gancho aqui, né, da nossa conta, tá? Se eu, por algum motivo, precisar que essa velocidade seja determinada em metros por segundo, o que eu tenho que fazer então? Então, se eu quero a velocidade em metros por segundo,
eu vou pegar os 6 km por hora, né, e dividir por 3,6. Tá? Isso vai me dar aproximadamente 1,66 metros por segundo. Então aqui eu consigo ter as duas medidas, né, ou em quilômetros ou em metros por segundo, porque isso pode, dentro de uma necessidade de cálculo, eu ter que trabalhar com essas duas formas de se calcular a velocidade. Então essa é um fator, assim, um aspecto que é interessante sempre o operador entender, né, porque a velocidade de trabalho ela é muito importante, principalmente quando se trabalha com coisas com maior precisão, né? Vamos pensar se precisão, plantio, pulverização. Quando eu trabalho com essas duas atividades no campo, a velocidade é importante para mim ter eficiência. Vamos pensar um plantio. Né? Será que a minha semente não está sendo cobrida corretamente lá atrás na plantadeira, né, na roda cobridora, porque a minha velocidade está muito alta? Então, eu vou encontrar a melhor velocidade de trabalho. Né? Na pulverização, será que o meu pulverizador está colocando maior quantidade de produto numa determinada área? Ou, por exemplo, num pomar, quantos litros, né, quantos ml de uma determinada cauda eu tenho que aplicar em cada pé de laranja? A velocidade vai me influenciar, porque se eu andar mais ligeiro eu vou ter uma vazão, se eu andar mais devagar eu vou ter outra vazão, certo? Então é importante isso aqui, né, que a gente tenha uma ideia sempre quando vai se trabalhar, que a velocidade de trabalho é importante a gente observar, né, até mesmo em outras operações. E aí, em algumas coisas assim, que são algumas operações, vamos dizer, de menos necessidade de uma eficiência, por exemplo, uma subsolagem, um gradeio, né? Mas também é importante o operador, o gestor da propriedade, definir qual a velocidade de trabalho que ele está tendo, ou com uma subsolagem, ou com uma gradagem, por exemplo, porque ele pode, a partir daí, fazer os seus cálculos para ver se a sua eficiência operacional, se a sua capacidade operacional da máquina está correta, né? Será que eu consigo aumentar a velocidade? Qual é os parâmetros, qual é os conceitos, qual é os problemas que eu vou ter que enfrentar se eu aumentar a minha velocidade, se eu diminuir a velocidade? É possível aumentar a velocidade de trabalho? A eficiência do meu serviço vai continuar sendo a mesma? Né? Isso vai influenciar no meu consumo de combustível em litros por hectare? Quantos hectares eu consigo fazer num determinado período? Então, assim, em todas as formas, esse primeiro conceito, velocidade, ele é muito importante. Então, essa é a primeira dica que a gente quer dar nessa aula de hoje aqui, é com relação a esse conceito que é a velocidade de trabalho, certo, pessoal?
Então, pessoal, outro conceito que a gente pode discutir e avaliar nas máquinas é a questão do consumo de combustível. E é interessante aqui também fazer uma pequena historinha, né, sobre esse assunto, né? Nas feiras, por exemplo, vai aí numa Expo Inter, numa Expo Direto, e normalmente um cliente, um comprador, um futuro comprador de um trator, né, uma das primeiras perguntas, uma das primeiras preocupações que tem às vezes nas feiras é a questão consumo. Mas quanto gasta esse trator, né? E aí, em muitos casos, a gente observa que esse cliente, ou futuro cliente, ele vem já de outro stand, de outra marca de máquina, né? Até chegar em você. Isso acontece muito, né? Nas feiras. E aí, claro que lá no outro fabricante, né, a outra marca de tratores, né, se evidenciou muito a questão consumo, né? Porque o meu trator gasta menos, o meu motor gasta menos, por uma série de fatores, que se a gente for botar tudo isso numa panela e misturar, nós vamos ver que é igual para todos os motores. Então esses conceitos de consumo, de como consumir menos, eles são iguais para todos, né? Que voltamos de novo a mencionar coisas que a gente sempre fala. Rotação de serviço, pé no acelerador, manutenção, qualidade dos filtros, do óleo diesel, né? Pressão de pneus, que às vezes o produtor não se dá conta que isso tem uma influência que pode chegar aí a 8 a 10% do consumo, né? A boa regulagem do equipamento, certo? A distribuição do lastro, quanto que esse meu trator tem de peso. Tá pesado, beleza, meu trator tá pesado. Mas será que esse peso está distribuído adequadamente no rodado traseiro e no rodado dianteiro? Tudo isso são fatores que vão influenciar no consumo. E eu costumo dizer muito, quando eu estou nas feiras trabalhando, eu costumo dizer muito isso para quem vem e aborda esse assunto, que tem um fator muito, muito, muito mais importante do que esse, né? Que deve ser o primeiro a ser avaliado, que é o treinamento do operador. Tá? Então, se o operador não é treinado para avaliar todas essas situações que podem influenciar no consumo, jamais ele vai conseguir ter o consumo adequado da sua máquina. Ele vai sempre reclamar que a máquina não está trabalhando corretamente. Isso é muito comum acontecer, por exemplo, quando se usa tomada de potência. Né? Em muitos casos, dá para dizer muitos casos, o operador entende, ele acha, né, que quanto mais acelerar, melhor vai ser para a roçadeira trabalhar, melhor vai ser para a enfardadeira, para a enxada rotativa e assim por diante, né? Mas não. Cada equipamento, né, tem uma rotação de trabalho específica que, em geral, para nós, essa rotação nos implementos é 540 rotações por minuto. Então tem que ver lá no motor qual é a rotação adequada de serviço. Então o fabricante determina o seguinte: no meu trator eu tenho que trabalhar 1.900 rotações no motor para dar 540 no eixo, e essa rotação é suficiente para tocar todos esses equipamentos lá no campo. Tá? Só que chega lá no campo, se o cara achar que o pasto está muito alto, que o milho está muito grosso para fazer a silagem, ele não trabalha 1.900, ele trabalha 2.200, e achando que está fazendo grande coisa, né? Bem pelo contrário. Além de todo o desgaste do equipamento que começa lá no motor, pela aceleração mais alta, e vai cair lá dentro da enfardadeira, da ensiladeira que ele está trabalhando, porque tem um excesso de rotação, então além de todos os desgastes mecânicos, ele ainda tem toda essa questão do consumo de combustível. Na verdade, ele está trabalhando aí a 200, 300, às vezes até mais, rotações a mais daquilo que é especificado, né, pelo fabricante, e aí traz o consumo. E também acontece ao contrário, né? Hoje, nós já falamos isso nas aulas passadas, né? Hoje, muitas dessas máquinas têm a TDP econômica. Então, eu consigo trabalhar com uma rotação mais baixa no motor, com a mesma rotação das 540 no eixo. Então, eu preciso ter um trabalho específico para isso, eu preciso analisar qual é a ação que eu vou fazer, qual é a atividade que eu vou fazer com o meu equipamento, e a partir daí, então, eu posso analisar que eu consigo trabalhar com a rotação mais baixa no motor. Sempre lembrando que essa rotação mais baixa no motor, ela vai dar as mesmas 540 no eixo, que vai acionar o equipamento lá atrás. E aonde eu estou chegando aí? Eu estou chegando na questão do consumo de combustível. Por quê? A partir de então, se eu tenho rotação abaixo, né, da especificada inicial pelo fabricante, eu vou ter diminuição do consumo. Imagine uma máquina, vamos fazer um exemplo aqui bem rígido da coisa, né? Para cima. O cara tem 5.000 hectares para roçar, né? Imagina ele roçar 5.000 hectares ou a 2.100 rotações ou a 1.900 rotações.
Então eu tenho 200 rotações por minuto de diferença no motor. Quanto que isso vai me representar de economia de combustível no final de uma atividade que ele fez em 5.000 hectares? Tá? Ou que seja 500 hectares, né? Então é importante sempre a gente observar isso. Por isso que eu comentei, né, que de todos esses fatores, para a gente, no nosso entendimento, o mais importante de todos esses fatores é o operador, é o treinamento, que muitas vezes é negligenciado, né? Se ouve muito, aqui a gente vê no campo o pessoal dizer, não, eu sei trabalhar, eu sei tudo de máquina, né? Eu não preciso mais fazer treinamento. Mas aí se tu for para a roda do trator e começar a perguntar algumas coisas nesse sentido para esse operador, ele vai se atrapalhar em te dar respostas, certo? Então o consumo de combustível é uma coisa assim, é muito discutível. Eu sempre digo, quando me perguntam nas feiras, o professor, qual é o consumo desse motor, desse trator aqui, que a gente tem aqui? Não sei. Eu não sei como é que tu vai trabalhar. Tá? Se tu conseguir me dar parâmetros exatos aí, ou mais exatos, né, mais consistentes de como que vai ser a tua atividade, talvez eu consiga te fazer uma ideia mais concreta do consumo. A fábrica vai dizer lá, né, nos seus testes internos, que ele gasta 15 litros por hora. Será que isso vai acontecer no campo? A gente não sabe, né? Vai depender de como que vai ser utilizado essa máquina, certo? E para isso, a gente também tem algumas formas teóricas da gente chegar a uma ideia desse consumo, né, dessa máquina que eu tenho em casa, certo? Então, se eu quero ter uma previsão de consumo, por exemplo, na minha propriedade eu vou trabalhar X horas, tenho tal atividade para fazer, qual é que seria o meu consumo neste ano? Eu posso fazer uma previsão disso. E para isso eu posso usar alguns cálculos. Eu posso fazer uma ideia. Eu trouxe para vocês aqui, porque isso também é muito discutível, né? Assim, vários pesquisadores fazem essas análises e avaliam algumas coisas de modos um pouco diferentes, né? E isso dá uma ideia um pouco diferente, né? Mas nós vamos ver aqui que no final da história, os consumos se aproximam muito. Eu trouxe aqui 4 conceitos diferentes da gente fazer a questão do consumo de combustível, né? Então, por exemplo, no exemplo 1, a gente fala sobre o índice de operação, principalmente, tá? Por isso que eu botei ali, tá? Para a gente lembrar depois aqui na fórmula, o IO, índice de operação. E para fazer essa conta de consumo, a gente se baseia em 2 parâmetros, né, bem simples. Eu tenho um índice de operação mais leve, que é 0,25, eu tenho um índice de operação mais pesado, que é 0,30. Então, o leve para atividades mais leves e o pesado para atividades mais pesadas, né? Para esse cálculo também aqui, eu preciso colocar dentro desse meu cálculo aqui qual é o ajuste de potência, porque a gente sabe que lá do motor até chegar nas rodas traseiras, eu preciso ter um ajuste, ter uma perda aí de potência, né? Então, teoricamente, normalmente se diz que a eficiência do rodado do trator, ele trabalha em torno aí de 50% a 55%. Eficiência final lá nas rodas, certo? Então, nós vamos tratar isso aqui como ajuste de potência na barra de tração, APBT, certo? E aí eu trouxe um exemplo aqui de um trator que tem 100 CVs de potência. Então, olha, se a gente trouxer isso aqui para a fórmula, né? Qual é o índice de operação que a gente fez? Pesado. Então, eu estou fazendo lá uma subsolagem, uma gradagem, por exemplo, né? Então, vamos usar aqui o número máximo, 0,30. Estou trazendo para dentro da fórmula qual é o meu ajuste de potência, 0,55. E estou multiplicando isso pela minha potência. Se a gente fazer essa conta aqui, vai dar 16,5 litros por hora. Então, lá na minha propriedade, num trator com 100 CVs, eu posso ter uma ideia de que em serviços pesados eu vou ter aproximadamente um consumo de 16,5 litros por hora. Tá? Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, vai depender de todos aqueles outros fatores que nós falamos. Isso aqui é um cálculo médio, para a gente ter uma ideia de custo, vamos dizer assim, né? Tá? Outra forma que a gente pode fazer isso de uma maneira mais simples, tá? Alguns engenheiros aí dos motores nos trazem um índice que é 0,15 litros por CV por hora. Então os motores gastam em média, neste conceito aqui, consumo médio, 0,15 litros por CV por hora. Então se eu tenho o mesmo trator de 100 CV, multiplicando por aquilo ali, vai dar 15 litros por hora. Veja que nós nos aproximamos um pouco, né? Não estamos muito distante. São formas diferentes, né, de entender esse processo do consumo. Como é que é a reação dessa máquina lá no solo, né? Como é que está esse contato de pneu com o solo, tudo isso são influências, né? Então eu tenho formas um pouco diferentes de fazer, mas que não estão muito distantes uma da outra, né? A gente tem também uma outra forma de fazer aqui, esse cálculo, que é também um índice baseado em algumas pesquisas, né? Algumas análises de campo, da engenharia, que nos dão um índice padrão, que é 0,243. Quando eu uso esse número aqui, eu não vou ter essa resposta em
por CV, né? Eu vou ter em KV. Tá? Então eu preciso transformar esse meu 100 CVs em KVs. Isso vai dar 100 CVs é aproximadamente 73 KV. O KV é uma outra unidade de potência, né? Tá? E aí eu multiplicando esse 73 por aquele índice lá, vai me dar 17,7 litros por hora. Então vejam que nós não ficamos muito longe também. Tá? Os conceitos mais ou menos se aproximam, certo? Vai depender da forma que tu entender que é melhor fazer a análise lá na tua propriedade, certo? E tem uma quarta opção, né, que também é uma forma da gente calcular consumo, e aí também vem dentro de uma pesquisa que nos mostra o consumo médio de acordo com o uso do motor. Se esse motor está sendo usado de uma forma mais leve, aonde a gente fala que a gente está usando aí aproximadamente 50% da potência máxima, certo? E aí, neste caso, vocês teriam um consumo aproximado de 70 ml por CV, tá? Ou serviços pesados, onde a gente imagina que esse motor está usando 90% da sua potência máxima. Então ele vai ter um consumo de 180 ml por CV. E a gente fez uma ideia aqui de que esse meu equipamento estaria trabalhando num serviço pesado. Então, né, 90% da potência máxima. Então, 100 CVs multiplicado por 0,9, né, que é para eu calcular esse 90% da potência máxima, vai me trazer para 90 CV. Se eu multiplicar esse 90 CV pelos 180 ml que ele vai gastar por CV, vai dar um consumo de 16,2 litros por hora. Dá para ver de novo que a gente se aproximou, nas 4 opções de cálculo, a gente se aproximou de uma ideia básica, né? Então é o que a gente sempre comenta, é interessante lá na propriedade, e como hoje essa questão diesel, consumo, custo, né, está bastante pesado no bolso, o custo do óleo diesel, né? É interessante que o operador, o proprietário, o gestor, faça essa análise, né, das máquinas que ele tem, né? Faça esses cálculos, escolha uma dessas maneiras de fazer que ele achar mais interessante ou a mais confiável para ele, né? E tenha uma ideia de qual o consumo que as suas máquinas têm, porque isso vai refletir lá no seu custo final da propriedade. Então a gente quis trazer para vocês aqui uma ideia, né, de como eu consigo, de forma teórica, mais ou menos mensurar aqui qual é o consumo que eu tenho do meu equipamento lá na propriedade, né? Sempre lembrando que para cada índice, para cada cálculo desse, tem alguma forma diferente de eu colocar, né, os parâmetros aqui para calcular, certo, pessoal? Então aqui era uma ideia de consumo dos tratores aí que vocês têm na propriedade rural.